Você aí se sente abandonado, se sente rejeitado, se sente manipulado, se sente com uma sensação de insegurança, de ciúme, de humilhação e de carência, provavelmente você precisa conhecer quais são os seus traços mais gritantes através do processo de anamnese anatômico corporal. Quando você realmente entender que o processo de anamnese anatômico corporal vai te colocar exatamente em contato com aquilo que grita em você sintomatologicamente, num processo não de rotulação, mas de entendimento, entendeu? De que você realmente tem aqueles sintomas que tem a ver com o que a anamnese anatômico corporal apresenta. Você começa aqui num processo, vamos colocar aqui mais terapêutico, a lidar com essas sensações, vamos colocar assim, esses afetos que lhe conduz, por exemplo, a ter esses sintomas negativos, que te coloca ali no processo de dor. E quando você entende que você funciona de uma determinada maneira, porque tu tá aqui manifestando essas questões dos seus traços, é, muito mais fácil lidar com seus afetos que estão ali te afetando. E num processo de tratamento, a gente vai colocar aqui tanto as suas questões sintomatológicas versus, né, aquilo que lhe causa a dor, e ao mesmo tempo tu, de alguma maneira, vai começar a saber lidar com isso. As primeiras manifestações sintomatológicas acontecem, gente, quando você começa nos seus processos de neuroestruturação, quando você está ali no seu processo de desenvolvimento. E dependendo de cada fixação, né, vamos colocar assim, de cada traço nessas fases, que a oralidade vai até 2 meses, aí vai o outro, o próximo traço, o primeiro que seria da esquizoidia vem já do intraútero, e cada um vai ter uma manifestação específica numa determinada idade, outro vai ser no desfraude, que vai se colocar ali o masoquismo. Cada um vai passar por uma neuroestruturação e uma fase de fixação, como o próprio Freud colocava, que nós somos seres que passamos por algumas fases, como por exemplo, a gente passa pela oralidade, depois a gente vai passar pela fase anal, depois a gente vai passar pela fase fálica, e aí tem os processos de dissolução, de complexo, onde a gente entra nas castrações simbólicas e coisa e tal, e isso faz com que a gente vai fixando algumas neuroestruturas. Só que olha só que interessante aqui, quando a gente conhece no processo de anamnese anatômico corporal quais são os nossos traços, porque esse corpo ele vai acabar de alguma maneira nesse processo de anamnese apontando que aquele formato vai me dar uma sintomatologia X, fica muito mais fácil a gente depois lidar com as questões dos afetos, com essas questões dos nossos afetos básicos. E o que o Freud fez quando ele percebeu, né, que, por exemplo, quando nasquelas 5 lições de psicanálise que ele coloca ali, que a primeira lição seria assim o estudo da histeria, o que ele fez? Quando ele percebeu que tinha uma histérica, é óbvio que a gente não tem mais aquela histérica daquela época, né, que passava por processos conversivos muito grave, porque a sexualidade daquela época era uma sexualidade mais repressora. Mas a gente cria sintomas também aqui no hoje em dia que às vezes nos colocam, às vezes, num processo realmente conversivo. Hoje a gente tem muitas patologias de gente que faz conversão, né? As patologias conversivas, justamente
e você vê mais hoje até em homem, coisa que antes a gente só via que era a figura da histérica. Por que histérica, né? Hístero vem de útero, vem de a loucura do útero. E hoje a gente consegue ver, não pensando na questão do gênero, mas pensando até em tipo uma questão da própria histeria, até em homens. Então, quando a gente para e pensa nas questões sintomatológicas, aí no caso mais das psicopatologias, tudo, se a gente levar em consideração como que aquela pessoa se neuroestruturou, pode dar todo o processo aqui de terapêutica, como por exemplo, Freud usou a abreação no começo, lá que seria o método catártico, para ajudar a expurgar sintomas, por exemplo, da histérica, às vezes até com a hipnose que ele abandonou, porque ele não era um bom hipnólogo, e ele acabou vendo que existia uma certa resistência, que tinham pacientes que eram completamente nada hipnotizáveis, e aí ele abandonou e desacreditou nessa ciência, e ele foi para um processo que a gente chama de método catártico. O método catártico em si, ele tem uma coisa mais positiva no sentido de, por exemplo, tratar um oral. Por exemplo, quando uma pessoa tem muita oralidade e ela está trazendo como sintoma esse abandono, e tudo para essa pessoa é uma sensação de abandono. Se a pessoa não fala mais com ela, se leva um fora, se tem uma questão passando na empresa, com os amigos, tudo ela sente como abandono. Porque o abandono tem a ver com um traço de caráter mais oral, tem a ver com os transtornos da oralidade. E se você não entende isso, quando você está atendendo, por exemplo, um paciente que está ali na sua frente, com todo aquele formato anatômico corporal, gritando e falando para você, olha aqui, eu sou moral, e eu estou aqui conversando com você. A própria manifestação, né, de buscar, vamos colocar assim, não é nem manifestação a palavra, assim, a própria demanda de buscar um tratamento, quando você tem bastante oralidade, faz bem parte do oral, ele precisa de um campo para poder falar. E o próprio método da fala, que seria o que depois o Freud colocou como associação livre. Por quê? Ele começou com o método da hipnose, lá com Charcot e coisa e tal, quando Charcot fala lá sobre a questão de que as histéricas tinham a questão da sexualidade, ele leva isso muito a sério e acaba vendo que realmente tinha uma questão da sexualidade, né? Mas ele depois vai estudar com um psiquiatra famoso lá da época sobre a hipnose. Ele começa a usar a hipnose, vê que em alguns pacientes acaba dando certo, porque o paciente, de alguma maneira, quando ele coloca ali a questão dele e na fala e o sintoma sai, ou mesmo que num método coercitivo de pôr a mão na testa, ele vai lá e começa a falar com o paciente e de repente alguns pacientes se sentem muito melhor de expurgar. Tá usando aqui o método catártico. Em alguns canais aqui utilizam autoescrita. Autoescrita nada mais é do que um método catártico, que era o primeiro método que o Freud usou para pessoa poder curar através da fala afetos patológicos que estavam ali lhe causando uma psicossomática, lhe causando ali um processo conversivo. E quando, por exemplo, você tem muita oralidade e que você está passando por questões ali, que tudo para você é abandono, que tudo para você às vezes você está ali dentro desses sintomas da oralidade e que você, por exemplo, tem um lugar onde você possa falar, onde você possa expurgar, né? A catarse em si, na verdade, era uma forma de expurgação. O próprio Aristóteles usava o método catártico como uma forma de purificar a alma, né? De colocar para fora os demônios, né? Colocar para fora aquilo que lhe causava mal. E a própria catarse, né?
Freud, emprestando aqui um saber do próprio Aristóteles sobre o processo de catarse e expurgação, utiliza isso com as pacientes e para algumas pacientes o fato só de falar já era um processo terapêutico. E que tem a ver aqui com oralidade. Quanto maior oralidade a pessoa tem, a fala em si, a limpeza de chaminé, entendeu? Inclusive nós aqui terapeutas temos que nos focar bastante nos orais, porque os orais têm muita demanda. E quanto maior a oralidade, maior a demanda de um espaço de escuta para esse paciente e um espaço de fala, né, de limpeza da chaminé, de expurgação, de catarse desses sintomas, e o maior lugar que a gente puder dar para esse sujeito falar suas 23.000 palavras necessárias para poder limpar do seu inconsciente, poder limpar e deixar sua consciência muito mais apta a uma salutogenia, melhor. Entendeu? Então, quanto mais eu estou atendendo aqui um oral e que ele me traz aqui uma sensação de abandono e eu lhe dou um campo de fala e fico aqui quietinho e deixo o paciente falar, mas às vezes a gente pode se atentar aqui, olha só, é importante a gente se atentar à questão dos lapsos, né, dos xistes, porque tanto os lapsos quanto os xistes vão fazer com que a gente acesse esse inconsciente, quanto mesmo trazendo sonho, as representações e mesmo a questão da sexualidade, os processos de transferência. Aqui nesse oralzão é importante que a gente utilize nossos 5 métodos psicanalíticos que estruturam a própria psicanálise, principalmente nesse oral. Não que nos outros a gente não vai fazer, mas que o oral tem uma necessidade gritante e principalmente que a gente cale a boca nesse sentido e não interfira na fala do paciente, porque aqui é super importante que esse oral faça, sim, um processo mais catártico de expurgar toda essa fala que lhe causando ali um processo conversivo, que lhe causando ali, às vezes, até um processo de histeria. Então, a gente tem maior propensão, tanto num oral com rígido, de fazer processos de histerias conversivas, do que em outros traços. Então, assim, então, aqui, olha só como é importante a gente conhecer e fazer um processo de anamnese anatômico corporal. Quanto mais a gente tiver acesso a essa anamnese, mais a gente sabe que os sintomas que esses pacientes vão estar trazendo vão ser X. E nós, como analistas aqui, para cada tipo de anamnese, nós vamos ter um tipo de conduta, de fala, de intervenção, de escuta, de utilização de um método, como por exemplo, nesse caso aqui, se eu estou com uma oral que está me trazendo muito abandono, que está me trazendo muita carência, que está me trazendo muitos desses sintomas da oralidade e seus transtornos, mas eu tenho que oferecer para ele um campo do quê? Um campo de expurgação, de limpeza de chaminé. Não que nos outros traços eu não vou estar utilizando as técnicas psicanalíticas. As técnicas psicanalíticas é justamente isso, é me causar um ambiente onde eu possa fazer uma associação livre e onde eu possa fazer todos os processos interpretativos, sejam eles tanto no processo de transferências, tanto no processo de análise do sonho, quanto em toda essa questão, né, de investigar que se existe um processo conversivo, de histeria e coisa e tal. A gente não vai deixar de sair desta posição, que é super importante, mas no caso de moralidade é fundamental criar um ambiente onde esse paciente possa falar, expurgar. E no momento que ele faz isso, a sensação de abandono, essa sensação de realmente de carência, ela passa a ir junto
junto, né, com esses sintomas, vai saindo sintomas negativos e a gente vai inaugurando para ele um lugar terapêutico, inclusive se você aí é um paciente que está escutando, quanto mais tu puder tá num ambiente onde você possa falar, deixar essas 23.000 palavras saírem aí diárias num lugar que é muito mais terapêutico, melhor será para o seu resultado e o seu acesso aos seus recursos, que é o que? Sua inteligência emocional. Quanto mais eu expurgo, quanto mais eu tenho contato com aquilo que é positivo do meu traço, mais sucesso eu vou ter na vida, mais realização, mais acesso ao lado positivo do nosso inconsciente e da nossa consciência a gente vai usufruir. Agora, se você tem uma sensação de rejeição, você sente que todo mundo está te rejeitando, se alguém te largou porque, sei lá, não deu certo um relacionamento, você se sente rejeitado, você sente que você tem um nariz grande, você começa a ver defeitos no seu corpo e começa a se sentir rejeitado por esses defeitos, ou que alguém te apontou, que às vezes a gente se relaciona com pessoas do mal que falam assim, seu nariz é grande, seu, sei lá, você tem uma mãozona, ou tipo, você tem um barrigão, ou sei lá, você tem careca, não importa. Às vezes uma pessoa de fora te aponta algo, tipo, te colocando numa sensação de rejeição, e você sente sim, que outros traços, por exemplo, sentiria e até dar risada, e ia falar assim, meu, a pessoa tá com dor no cotovelo. Mas quando você escuta algo de fora que te invade e que faz você entrar num processo de pira e que te coloca até às vezes num sintoma mais vamos colocar assim, mais paranoide, entendeu? E que você tem uma sensação, às vezes, de que realmente você, às vezes, fica muito persecutório em alguma situação, provavelmente você tem aqui maior conteúdo de esquizoidia. E se você passar por um processo de anamnese anatômico corporal, tu verás que existe um processo de relação cefalocaudal onde a sua cabeça é bem desproporcional ao resto do seu corpo. A relação cefalocaudal, ela vai para uma coisa mais ET, entendeu? Vai para mais para um cabeção e um corpo muito mais miudinho. Isso também pode acontecer de ter, por exemplo, você pode ter muita esquizoidia com oralidade, então aí você vai ter ali, por isso que é importante passar por um processo de anamnese anatômico corporal, porque você vai saber exatamente, às vezes você está misturado com outros traços, mas tu tem muito mais esquizoidia, então você tem muito mais uma sensação de rejeição. E para isso é necessário fazer uma coisa mais minuciosa, para que você possa se entender. Mas aqui esse vídeo já serve como uma certa colinha e convido vocês também a assistir outros vídeos do canal e se inscrever, né, gente? Só para relembrar, deixar um like aí se você está escutando até agora. E se ligar que às vezes você tem um corpo, você tem lá um cabeção, você tem lá às vezes um corpo mais esbelto, mais misturado com o cabeção, que às vezes tem os traços combinados, mas que você sente a rejeição muito grande ainda. Então, assim, quer dizer que você tem bastante traços de esquizoidia com outros traços. Por isso que é importante saber exatamente para poder lidar, porque quando você faz um processo de anamnese anatômico corporal, você vai saber exatamente no que você precisa dosar para você poder acessar melhor o seu lado positivo psicológico, para você poder acessar melhor os seus recursos e conseguir fazer com que, por exemplo, a sua vida vá para frente e que você saia dessa tecla de achar que tu está sendo rejeitado sempre, tanto por você mesmo quanto pelo lado de fora, porque isso tem a ver com a esquizoidia lá, com o seu útero gelado, com o processo mesmo de neuroconstituição embrionário que você vem passando. Entendeu? E quando você se sente manipulado, você acha que tá todo mundo contra ti, que tá todo mundo fazendo bullying, que tá rolando trocas negativas e que você sente que você, às vezes, se coloca até numa posição meio que de vítima da situação, provavelmente tu tem um traço aqui muito grande de
psicopatia, entendeu? Não que tu seja um psicopata, mas que tu tem um traço grande de psicopatia, se você sente que tá todo mundo te manipulando e que você às vezes fica ali se dando uma de coitadinho, para tentar, num processo de coitadismo, ser olhado pelos outros, ou mesmo provocar uma certa dosinha nos outros, provavelmente tu realmente tem aí uma psicopatia. E que se você não fizer um processo de anamnese anatômico corporal certinho para saber quantos você tem ali, e que tá ali misturado com os outros, você às vezes vai estar passando por perrengues desnecessários. Às vezes, quando você tá ali num processo realmente dessa escuta, onde você faz ali seus processos de realmente de catarses, e aí você entra aqui dentro dos seus recursos, você começa a usufruir o seu lado mais positivo, que é ir para uma coisa muito mais de usar aqui seu afeto do domínio. Quando a gente consegue colocar você nisso, assim, ó, você sai aqui dessa coisa da fuga, né? Ou mesmo que você tá aqui no seu afeto alterado e que você tá sentindo que tá sendo manipulado, então você pode ir pra fuga, ou você pode ir para aquela sensação do coitadismo. E aí você fica naquela coisa de, ai, eu sou vítima da situação e coisa e tal. Olha só, no processo de anamnese anatômico corporal, a gente vai fazer ali, vai ver se você está naquele formato triangular, né? E que te coloca nisso. Então, assim, é importante, sim, ter esse processo de anamnese anatômico corporal como facilitador. Olha só, como eu sempre coloco nos vídeos, a anamnese anatômico corporal, ela é o início de um tratamento, onde a gente começa ali na triagem, fazer as anotações para poder conduzir o paciente para o melhor cenário. Num caso de vai para um processo aqui de limpeza de chaminé, de deixar o paciente falar, expurgar. No outro, eu já entro aqui num processo muito mais da catarse mesmo, num processo de gerar uma abreação e às vezes colocar esse sujeito dentro da própria história, mostrar as teatralizações que acontecem ali, porque ele está no processo de troca. Então aqui eu consigo, através da abreação, realmente, num processo mais catártico, colocar esse psicopata em contato com aquilo que ele é, para ele sair desse processo, às vezes, de coitadismo, para ir para um processo mais de utilizar o seu afeto, não naquela base que seria assim de só tá ali, tipo, buscando e querendo prazer, mas colocar esse cara em contato com todos os afetos que levam ele a estar ali numa situação que antes era para ele estar de domínio, né? Porque já esse traço mais psicopata, ele usufrui dos afetos básicos e ele sempre chega no domínio, mesmo que o domínio às vezes está ali num processo de realmente do cara se colocar como vítima, porque mesmo ele como vítima, pedindo uma esmola emocional, pedindo uma esmola realmente financeira, ele consegue um ganho secundário. Mas se ele está passando por um processo de dor, ele vai estar sempre utilizando só esse segundo subterfúgio, que é se colocar como vítima. E ele poderia estar usando todos os recursos afetivos e usar o principal recurso afetivo, né, dos 7 afetos básicos, que seria o domínio, de estar numa situação dominante, de ser o alfa da situação, ser o líder da situação e entrar e gozar desse lado que ele tem, que lhe confere maior, vamos colocar assim, usar a manipulação que ele sente como dor, mas sim conseguir manipular o outro e a própria situação psíquica a partir de um afeto do domínio, que só vai ser entendido se passar por um processo realmente terapêutico de escuta, de qual lugar esse sujeito tá. E se eu já, num processo de anamnese anatômico corporal, já sei que o cara ele é muito mais nesse perfil, eu vou saber exatamente usufruir aqui, ó,
dos afetos básicos dele para colocá-lo em acesso ao seu melhor recurso. E quando eu, por exemplo, estou aqui sentindo uma certa insegurança, muitos ciúmes, ai, mesmo sendo bela, estou pensando 1.500 coisas e fazendo uma persecutoriedade quase que esquizoide em relação à minha própria insegurança e versus o que o outro pode fazer num processo de triangulação. Eu já sei que eu passo por uma dor edípica, que é uma dor do traço mais rígido, que está ali totalmente focado na triangulação, que é onde ele foi neuroconstituído, que tem a ver completamente com a sua sexualidade. E é como essa sexualidade foi aflorada e desenvolvida e neuroconstituída em todo esse processo de desenvolvimento. E se a gente já sabe, né, esse complexo de Édipo foi muito detonado, o acesso aos afetos com certeza vai ser cagado também. Por quê? Porque se eu tenho aqui muita insegurança, muitos ciúmes, e insegurança e ciúmes tá voltado aqui para a sexualidade, que ficou ali, essa libido depositada, né, nessa economia psíquica da maneira mais desigual. Num processo mesmo de triangulação, onde o sujeito se sente muito inferior e está sempre pensando que o outro, né, está sempre competindo ou buscando algo melhor. Então, aqui, se você tem uma sensação de insegurança, de ciúmes, entenda que isso faz parte do quê? Da rigidez. E quando você passa por um processo de anamnese anatômico corporal, tudo isso vai ser ali realmente anotado, vai ser realmente avaliado para saber o porquê se a pessoa vem com sintomas de ciúmes, vem com sintomas de insegurança, óbvio, e a pessoa tá ali dentro daquele formato anatômico corporal mais harmônico, mais violão, muito mais da beleza, muito mais da sex appeal, muito mais da rigidez, a gente já sabe que esse paciente está trazendo um sintoma da dor do traço dele. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer dentro desse processo. Primeiro, a gente já está fazendo aqui o processo de anamnese anatômico corporal e a gente já viu que o cara é rígido. E os sintomas que ele vai estar falando vai só confirmar aquilo que a gente já fez como processo de anamnese. E o como ajudar o rígido aqui? A gente vai ajudar o rígido justamente onde o calo aperta, que é no processo de triangulação, como foi esse Édipo. Então, a gente vai ter aqui todo um trabalho voltado para uma terapia que vai trazer tanto aqui a limpeza de chaminé, mas essa limpeza de chaminé vai ter que ter significações, vai ter que ter renomeações, e esse lugar da libido que antes estava ali com uma coisa muito mais frágil, é onde nós vamos reestruturar num processo tanto de transferência quanto num processo realmente ali incisivo, cirúrgico na sexualidade. Então, cada traço traz aqui uma manifestação e quando esquecendo aqui, ó, e quando você passa aqui por um processo de que você está sempre com medo de ser humilhado, nunca quer se expor, fica ali que nem um bananão, fica ali que nem um tontão, só escutando, levando chicotada, você também passa por uma questão de dor do seu traço, que acaba indo muito mais para o masoquismo. E a gente sabe que o masoquismo ele está muito mais fixado na fase anal retentiva. E dependendo de como foi a conduta, a gente sabe por que esses pacientes às vezes são muito negativos e estão sempre com medo ou estão sempre ali buscando métodos para poder
ter o controle da situação. E são aquelas pessoas que gostam de controlar o horário do outro, gostam de controlar tudo, gostam de ter tudo anotadinho para que nada aconteça fora do script. Então, mesmo aqui, a gente também tem que ter aqui um processo terapêutico específico, onde nós, aqui como terapeuta, vamos ser o quê? Vamos ser de novo aqui, exatamente como oral, deixar esse sujeito primeiro confortável, para ele poder se abrir, e no momento que a gente conseguir entrar dentro desse elo de confiança com esse paciente, a gente vai colocar ele em contato aqui também no processo de abreação com aquilo que lhe causou uma impressão e uma fixação negativa das suas produções internas. Então, aqui é importante que a gente, como terapeuta, ou se você é um paciente que está escutando, que você tenha alguém que você possa confiar, que essa pessoa seja a sua latrina, que você possa ali expurgar realmente, catarticamente, aquilo que lhe incomoda. Então, não sei se vocês conseguiram perceber, esse vídeo está falando exatamente que cada um desses sintomas que você tem, tanto de você se sentir abandonado, rejeitado, se você se sentir humilhado, manipulado, carente, tem a ver com os seus traços. Mas o importante não é só saber quais são os seus traços, entendeu? Que isso vocês podem fazer até, tipo, só assistindo os vídeos, você já chega à conclusão, ai, tem muito mais desse traço. Mas o que fazer com aquilo que você sabe sobre si? Então, aqui é a nossa função, é justamente, né, e a função da psicanálise é ter um campo de escuta onde, ó, cada um dos meus pacientes que me traz um processo aqui de anamnese, eles vão ter uma escuta específica, e cada fala do analista é justamente uma incisão cirúrgica naquilo que realmente está uma ferida aberta. A gente vai realmente fazer um processo cirúrgico para que essa ferida fique limpa, para que essa ferida seja unida ali as suas bordas da melhor maneira possível, para que o processo de cicatrização aconteça de uma maneira que não lhe deixe queloides terríveis, mas que sim lhe deixe uma marquinha bem fininha, a ponto de quando você for se olhar, a dor, né, do trauma, a dor assim, das coisas que você já passou, porque trauma, a sensação que a gente tem do trauma é sempre uma sensação de uma memória que a gente não conseguiu, de alguma maneira, eliminar. Isso tem a ver com os nossos afetos. O que a gente faz com os afetos? Na verdade, a psicanálise, ela traz como terapêutica justamente botar o sujeito através de um processo realmente da fala, né, da limpeza de chaminé, da catarse que o Freud deixou de usar e hipnose, mas que elas não deixaram de ser terapêuticas, que é um lugar onde o paciente ele vai expurgar. Quando a gente expurga através da fala, da autoescrita, que não deixa de ser um método catártico, você de alguma maneira começa a lidar com os sintomas, começa a lidar com as emoções, os afetos, os sentimentos que lhe causam ali uma afecção, e através de tanto da fala quanto da escrita, quando você não gosta de falar, mas você usa, por exemplo, a escrita para poder fazer um processo de expurgação, num caso mais catártico, isso já ajuda a você a lidar com esses afetos que lhe afetam de alguma maneira. Então, aqui a proposta é justamente essa: entenda quais são os traços que gritam maior em ti, para você poder justamente fazer uma ponte com esses sintomas e, ao mesmo tempo, o que fazer com eles? Método aqui, tanto de abreação, catártico ou mesmo de limpeza de chaminé,
para que você, de alguma maneira, vá fazendo uma autoescuta dos seus próprios sintomas, e isso vai renomeando esses lugares, às vezes, de trauma, esses lugares de afeto, que lhe coloca num processo de repetição. Bem, isso é só um pouquinho, gente, do que a psicanálise pode fazer com a questão dos traços, com as questões dos afetos, e o que realmente nós fazemos como psicanalista para poder te ajudar. E se você gostou do conteúdo, gente, compartilha, deixa seu like. E se você quiser se aprofundar, entre no meu canal no Telegram e participe depois dos grupos de estudo psicanalítico que eu vou estar fazendo mais particularmente. Ou entre em contato para saber qual é, né, o seu traço através do processo de anamnese anatômico corporal e comece aí o seu tratamento. Fique a dica.